Enfim, voltando aqui. As propriedades coligativas, elas são percebidas quando a gente adiciona o que seria esse soluto não volátil, né? É um soluto que ele tem elevado ponto de ebulição, ou seja, o gás ele vai ser adicionado, né? E do que essas propriedades dependem? Elas dependem apenas da quantidade de partículas do soluto que a gente adiciona. Não depende da natureza do soluto em si, sim só da quantidade. Passando agora aqui para as propriedades em si, a gente vai começar pela tonoscopia. Só que antes da gente falar da tonoscopia, ou tonometria, né, também tem essa denominação, a gente precisa saber o que é a pressão máxima de vapor. Não sei se vocês já ouviram falar disso em algum momento. Mas, para explicar essa pressão, eu vou dar meio que um exemplo aqui que fica melhor de entender. Quando a gente deixa, por exemplo, um copo com pouca água assim largado na mesa, se a gente deixar lá ele por muito tempo, depois que a gente voltar, aquela água vai ter evaporado e ter ido para o ambiente, né? O copo vai estar vazio. E o que é que acontece quando a gente larga essa água dentro de um recipiente, só que esse recipiente está fechado? Bom, a água, ela também vai... Essa água, ela está em um ambiente fechado. Ela também vai evaporar, só que como ela está em um ambiente fechado, à medida que ela evapora, ela aumenta a pressão naquele ambiente, porque o gás ele ocupa mais lugar do que a água, do que o líquido, né? Aí vai chegar um momento em que essa pressão vai ser assim tão grande que as partículas que estavam na forma gasosa elas vão começar a passar para o estado líquido novamente por causa da pressão, que é essa fase intermediária que a gente pode ver. Até chegar a um limiar de pressão, onde o número de partículas que passa para o estado gasoso é o mesmo que passa do estado gasoso para o estado líquido. É como se eles atingissem um equilíbrio dinâmico. E é nesse ponto que a gente vai ter a nossa pressão máxima de vapor, que é aquela pressão exercida pelos vapores quando o equilíbrio dinâmico ele é adquirido, né? E quais são os fatores que vão influenciar nessa pressão máxima de vapor? O primeiro deles é a temperatura, porque quando a gente aquece um líquido, a gente agita as partículas daquele líquido. E essa agitação favorece com que eles passem para o estado de vapor. Ou seja, a temperatura ela aumenta a pressão máxima de vapor, porque esse equilíbrio dinâmico ele vai ser atingido com uma maior quantidade de gás do que quando a temperatura está menor. E é o que a gente pode ver aqui nesse gráfico, que à medida que a temperatura ela vai subindo, a pressão de vapor ela também sobe. Como aqui, por exemplo, na temperatura de 20 graus, a pressão de vapor 17,5. Aí já quando ela está na de 47 graus, a pressão se torna 79. E outro fator que influencia nessa pressão máxima de vapor é a natureza do líquido. Quanto mais volátil for esse líquido, maior vai ser a pressão de vapor. E o que é essa volatilidade? A volatilidade do líquido é essa tendência que ele tem de passar do estado líquido para o estado de vapor. Ou seja, ele passa mais fácil do estado líquido para o estado de vapor. E isso torna a sua pressão máxima de vapor também maior. E a gente pode ver isso nesse gráfico aqui, em que a gente tem a água e a gente tem o álcool, né? A gente pode ver que, por exemplo, aqui na temperatura de 20 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água ela é bem mais baixa do que a temperatura de máxima de vapor do álcool, porque ele é mais volátil, ele tem essa tendência maior de passar para o estado gasoso. A gente pode perceber isso, por exemplo, quando a gente vai, não com álcool, né, mas outro líquido volátil, a acetona. Quando a gente vai tirar o esmalte, a gente abre o tubo de acetona. Na hora que a gente abre, a gente sente o cheiro da acetona saindo. É porque é um líquido muito volátil, ou seja, a pressão que está lá dentro de gás é tão grande que na hora que a gente abre o vidrinho do acetona, a gente já sente o cheiro da acetona saindo. E quais são os fatores que interferem nessa volatilidade do líquido? São as forças intermoleculares, ou seja, as forças que unem as partículas desse líquido. E quanto mais fracas
forem essas... gente, se for alguma pergunta, vocês mandem, falem no microfone, viu? Que eu ouvi um barulhinho aqui. Quanto mais fracas forem essas ligações que tem entre as partículas, mais fácil ele evapora, vocês concordam, né? Porque é mais fácil você quebrar uma ligação fraca do que você quebrar uma ligação forte. Então, quanto mais fracas forem essas ligações, mais fácil vai evaporar e maior a pressão de vapor. E para relembrar um pouquinho aqui sobre as forças intermoleculares, né? A gente tem, por exemplo, as ligações de pontes de hidrogênio, como a gente pode ver aqui na água, né? Duas pontes de hidrogênio. E o que é essa ligação de ponte de hidrogênio? É as ligações entre o hidrogênio e elementos do grupo FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Ela é a força intermolecular, uma das forças intermoleculares mais fortes. E ela está presente tanto aqui na água quanto no etanol aqui. Só que no etanol é apenas uma ligação, né? Mas tem outros tipos de forças intermoleculares, como a dipolo permanente, que também acontece em moléculas polares, e a dipolo induzido, né, que é em moléculas apolares, como você pode ver aqui no restante da cadeia do etanol. Ou seja, essa cadeia do etanol, ela tem mais ligações fracas do que fortes, porque a gradação, vamos dizer assim, a gradação das forças intermoleculares é a mais forte dessas covalentes, né? A mais forte é as pontes de hidrogênio, depois as dipolo permanentes, e a mais fraca são as dipolo induzidas. Então, a água, ela tem mais ligações fortes, ela é mais polar. Então, ela tem uma maior força intermolecular. Logo, ela tem uma menor volatilidade. Então, por isso que a pressão de vapor dela é menor. Já o etanol, ele tem mais ligações fracas, então ele é mais volátil. Ele evapora com maior facilidade. Por isso a pressão de vapor dele é maior. Aqui eu trouxe um esquemazinho sobre as forças intermoleculares com o aumento da força de interação. Isso aqui é o que eu havia falado antes, né? As ligações de hidrogênio são mais fortes, as de polo permanente, né, são em segundo lugar, e a mais fraca são essas forças de polo induzido. E também tem essas outras em Coils. E a gente também tem que lembrar, uma coisa que eu esqueci de falar, é que quanto mais carbonos na cadeia também, mais apolar ele é. Então, mais fracas são as ligações também. Isso vocês veem em química geral, eu acho. Vocês sabem se tem alguém entrando? Eu vou olhar aqui, gente. Enquanto eu não começo a tomar escotilho. Tem não. Aí agora que a gente já sabe o conceito de pressão de vapor, né, podemos falar o que é a tonoscopia de fato. A definição de tonoscopia é a diminuição dessa pressão de vapor quando a gente adiciona um soluto não volátil, né, que eu já tinha comentado antes, quando a gente adiciona esse soluto não volátil a ele. E por que isso acontece? Porque quando a gente adiciona um soluto num solvente, forma essa solução, né, as partículas do soluto, eles vão interagir entre si e eles vão meio que formar uma correntezinha que fortalece as forças intermoleculares daquela solução. Ou seja, aquelas partículas ficam mais unidas. Logo, elas ficam menos voláteis, ou seja, elas têm menos tendência a evaporar. E lembra que a gente conversou agora há pouco que quanto menor a volatilidade, né, menor a pressão de vapor. Então, quando você adiciona um soluto, você torna essas ligações, essas forças intermoleculares mais fortes, você diminui a pressão de vapor daquela solução. E a gente pode ver isso aqui nesse gráfico.
em que a gente tem um líquido puro e a gente tem uma solução. A gente pode ver aqui que eles atingem a mesma pressão de vapor com temperaturas diferentes, porque a pressão de vapor deles foi diminuída pela adição de soluto. Eu acho que eu confundi um pouco vocês agora, mas vou tentar explicar melhor. Quando você adiciona o soluto, né, você diminui essa pressão de vapor, vai precisar de uma maior temperatura para você atingir uma pressão de vapor que faça aquele líquido evaporar. Vai fazer um pouco mais sentido quando eu for falar de ebullioscopia. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem falar e eu tento responder. Aí, ebullioscopia. Explicando isso aqui agora, eu acho que vai ficar mais claro aquele anterior, talvez eu devesse ter estado na frente. Mas, antes de falar da ebullioscopia, a gente precisa esclarecer e lembrar um pouco sobre o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é caracterizado por essa passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso, né? Formando aquelas vapores, aquelas bolhas. E a gente precisa lembrar, por exemplo, todo mundo já deve ter feito café aqui uma vez na vida, quando a gente bota logo a água para ferver, começa a aparecer bolhas no fundo do recipiente. Só que essas bolhas, elas não sobem de cara, assim, elas ficam um tempinho lá no fundo, até que a água fique tão quente que elas subam e causam a evaporação de fato. E isso acontece porque para essas bolhas subirem, a pressão de vapor delas tem que superar a pressão atmosférica, que está meio que empurrando elas para baixo. Então, a evaporação, a ebulição, ela só vai acontecer quando esse líquido atingir uma pressão de vapor maior do que essa da pressão atmosférica. E a gente tem que lembrar que, à medida que a gente aumenta a temperatura, né, a gente aumenta a pressão de vapor. Então, quando vai esquentando a água, ela vai esquentando, ela vai aumentando a pressão de vapor até que chega a um limiar onde ela supera a pressão atmosférica e tem a ebulição de fato. Aí, vou até voltar aqui para explicar um pouco melhor aquilo. É por isso que, quando diminui a pressão de vapor aqui na tonoscopia, a gente precisa de uma temperatura maior para o negócio entrar em ebulição, porque como a pressão de vapor está diminuída, precisa aumentar mais até chegar na pressão que supera a pressão atmosférica. Enfim, voltando aqui. E logo, a ebulição do líquido ele depende da pressão atmosférica, porque essa pressão ela vai ser contrária à pressão de vapor. E aí a gente tem que lembrar, né, que a pressão atmosférica ela não é igual em todo lugar. Ela vai diminuindo à medida que a altitude aumenta. Então, isso também vai influenciar. Agora, falando da ebullioscopia de fato, ela é o aumento do ponto de ebulição quando a gente adiciona um soluto a ele. Isso acontece pelo mesmo princípio lá da tonoscopia, porque quando a gente adiciona um soluto, ele vai fortalecer as forças naquela solução e vai ficar mais difícil dessa solução evaporar. E agora eu vou explicar um pouquinho usando esse exemplo aqui. Quando a gente tem uma água pura, né, uma água sem nenhum, uma água, esqueci o nome agora, destilada, por exemplo, a gente não tem nenhum soluto nela, na pressão de uma atmosfera, que é a pressão do nível do mar, né, quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, nenhum ATM, ela vai começar a entrar em ebulição. Só que quando a gente coloca uma colher de sal na água, por exemplo, uma colher de açúcar, você vai precisar de uma maior temperatura para esse líquido entrar em ebulição. Porque quando ele estiver em 100, ele não vai entrar, porque o soluto aumenta o ponto de ebulição. E a gente pode ver isso... era só isso mesmo que você tá falando, eu confundi aqui. Mas é isso, gente. Quando você adiciona o soluto, você aumenta o ponto de ebulição. Agora falando um pouco sobre a crioscopia, que é a mais interessante de todas. Só que antes da gente falar dela, a gente precisa relembrar a respeito do ponto de fusão. O ponto de fusão ele é a temperatura em que a substância ela passa do estado sólido
para o estado líquido. E esse ponto, ele coincide também com um ponto de solidificação, ou seja, com um ponto que passa do estado líquido para o estado sólido. É como se fosse um equilíbrio. E esse ponto de fusão, ele sofre uma pequena influência da pressão, porque a área, né, total da substância, ela não varia muito entre estado sólido e estado líquido. Mas, mesmo assim, ainda sofre uma influência, porque vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida de vocês que quando a gente aumenta a pressão sobre um líquido, a gente aumenta a pressão sobre ele vai se agregar mais, né? As partículas dele vão se agregar mais, formando um sólido. E logo, quando a gente aumenta a pressão, a gente também aumenta o ponto de fusão, ou seja, vai precisar de uma maior temperatura para esse sólido passar para uma temperatura líquida, porque a pressão está favorecendo a ele a ficar no estado sólido. E a gente pode ver isso aqui nesse gráfico, em que à medida que a pressão aumenta, né, a temperatura de passagem do estado sólido para o estado líquido também aumenta. Por exemplo, aqui quando a pressão está baixa, né, ele passa para o estado líquido numa temperatura maior. Só que aqui, quando a pressão está alta, ele já precisa de uma temperatura maior para passar para o estado líquido. Só que como tudo na vida tem exceção, né, isso também teria que ter, que no caso é a água. Porque a água, quando ela está no estado sólido, ela não está mais agregada, ela está mais organizada. E a gente pode ver que a forma mais organizada dela aqui é um hexágono, acho que é, um hexágono. E fica esses espaços. E vocês concordam comigo, né, que isso aqui ocupa mais espaço do que isso. Logo, quando a gente aumenta a pressão, por exemplo, sobre um cubo de gelo, ele vai começar a passar para o estado líquido, porque para ele poder caber naquele local que está com a pressão aumentada, né? Então, o comportamento da água, ele é o oposto dos demais. Quando a gente aumenta a pressão, a gente diminui o ponto de fusão. Ou seja, vai precisar de uma menor temperatura para ele passar para o estado líquido. Agora, definindo o que é crioscopia de fato, né? A crioscopia, ela é a diminuição desse ponto de congelamento, né, de um líquido quando a gente adiciona um soluto não volátil a ele. E eu vou explicar um pouco melhor nessas duas imagens aqui. Começando com essa aqui, onde a gente tem uma água pura com os cubos de gelo dentro. E esse negócio aqui, né, com água e gelo, ele está a uma temperatura de 0 graus. E ele está no equilíbrio. Vocês lembram, né, que o ponto de fusão e o ponto de solidificação, eles são o mesmo. Então, tem gelo passando para o estado líquido, tem líquido passando, a água, no caso, passando para a forma de gelo. E só que quando a gente adiciona um soluto, não importa qual, por exemplo, aqui a gente tem a glicose, a sacarose, ele vai diminuir esse ponto de congelamento. Ou seja, aqui o gelo ele vai começar a derreter, porque quando você diminui o ponto de fusão, né? O ponto de fusão era aqui. Aí você diminuiu para cá. Logo, a temperatura que estava antes não é suficiente para ele ficar na forma de gelo. Ele vai começar a derreter para passar para a forma de líquido. Só que nisso, o gelo ele começa a roubar calor do ambiente para ele derreter, né? E isso diminui a temperatura total daquele recipiente, que vai diminuir até atingir um equilíbrio de novo, onde o gelo, a mesma quantidade de gelo que passa para o estado líquido é a mesma quantidade do líquido que passa para a forma de sólido, né, na forma de gelo. E isso não depende do tipo de soluto, que eu já havia falado até lá na frente, depende da quantidade. Por exemplo, aqui a gente tem dois solutos diferentes, né, glicose e sacarose, e a variação ela é igual. Só que quando a gente diminui a quantidade do soluto, né, tipo aqui 0,5 molar de glicose, aqui 1 molar de glicose, vai mudar também esse ponto, vai mudar mais conforme você acrescenta mais soluto. Aqui no gráfico de mudança de fases, né, a gente pode ver esse efeito bem direitinho.
em que nessa parte verde, essa linha verde, é referente a pressão de vapor do solvente puro, né? As temperaturas do solvente puro. E aqui é referente a quando a gente coloca o soluto na solução. E você pode ver aqui que diminui. Então, diminui a temperatura que entra em equilíbrio, em que o líquido passa para o estado sólido e o sólido passa para o estado líquido. E algumas aplicações que a gente tem disso na prática são, por exemplo, cerveja. Alguém já deve ter visto um familiar comprar uma cerveja quente, né? Aí pega um balde, coloca gelo, coloca a cerveja e coloca sal. E por que a cerveja ela congela mais fácil quando a gente faz isso? Porque é esse mesmo princípio que eu tinha falado aqui. Quando a gente coloca o sal, o ponto de fusão, de congelamento desse gelo, ele vai diminuir. Aí naquela temperatura que ele está agora, ele já não é suficiente para ele ficar no estado sólido, ele começa a derreter. Aí ele começa a roubar calor daquele microambiente formado ali. E isso diminui a temperatura daquele ambiente e torna mais frio. Você pode testar isso também colocando gelo na mão e colocando sal. Você vai ver que por mais que ele esteja derretendo, vai ficando mais frio. Outro exemplo é, por exemplo, em lugares frios. Quando começa a nevar, eles jogam sal na estrada para começar a derreter a neve e não atrapalhar o trânsito, né? Porque quando você joga o sal, você diminui o ponto de fusão e o ponto de fusão, congelamento. Então, aquele negócio que estava sólido começa a derreter. Outro exemplo também são nos mares de lugares muito frios, por exemplo, lá no Polo Norte. Por que o mar todo não congela? Porque o mar ele tem grande quantidade de soluto, né? Ele é muito salgado. Então, por mais que as temperaturas sejam muito frias, não são suficientes para atingir o ponto de congelamento que foi extremamente diminuído por causa da quantidade de soluto. Só uma pequena camada da água congela, e esse gelo ele não é salgado como a água do mar, ele forma uma película em cima da água que meio que forma um isolante térmico. Outro exemplo também é nos radiadores, eu acho que é radiadores, eu não entendo muito desse negócio de carro, mas que você tem que botar água. E por que essa água ela não congela também em lugares frios? Porque existem aditivos, acho que aditivos industriais que eles vendem, como o etileno-glicol, se eu não me engano, e você adiciona esses aditivos no negócio lá onde tem a água, e ele vai diminuir o ponto de congelamento, ou seja, precisa de uma menor temperatura para aquele negócio congelar, que não são atingidas mesmo nos lugares frios. Aí aqui agora, nossa última propriedade é a osmoscopia. Vocês têm alguma pergunta referente às anteriores? Se não tiverem, eu vou encarar 5 minutos de silêncio como não ter nenhuma pergunta. 5 segundos. Bom, então, começando aqui a osmose agora. Vocês já devem ter estudado isso aqui em geologia, mas agora a gente vai ver à luz das propriedades coligativas, né? Mas antes da gente falar sobre a osmose, a gente precisa falar sobre esse conceito, que é de hipertônico, hipotônico e isotônico. E a gente tem que entender que esses conceitos eles são relativos. Não dá para simplesmente dizer aquela solução é hipertônica. Tem que dizer aquela solução é hipertônica relacionada a tal outra substância. Por isso que aqui a gente tem 3 copinhos. A gente tem um que tem maior quantidade de soluto e a gente tem 2 que tem as mesmas quantidades e que são menores do que esse. Aí, botando em prática os conceitos agora, a gente tem que o A ele é hipertônico em relação ao B, ou seja, ele é mais concentrado em relação ao B. E o B e o C, eles são isotônicos, porque eles têm a mesma quantidade de soluto. E eles dois juntos são hipotônicos em relação a A.
porque eles individualmente têm menos quantidades de soluto do que ar. Então, o hipertônico é aquele que é mais concentrado, o isotônico é que tem concentração igual àquele que está sendo comparado, e o hipotônico é aquele que é menos concentrado. Aí, agora que a gente já relembrou esses conceitos, a gente pode definir o que é a osmose. A osmose é a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável, né? Essa membrana semipermeável, ela é permeável ao solvente, mas não é permeável ao soluto, por isso que é semipermeável. Então, é a passagem do solvente da parte do meio hipotônico, né, que está diluído, para o meio hipertônico, que está mais concentrado. E por que isso acontece? É na tentativa de igualar as concentrações dessas duas substâncias e eles dois ficarem isotônicos em comparação um ao outro. Então, se a gente deixar essas duas soluções aqui, uma diluída e outra mais concentrada, com o tempo, o solvente dessa solução diluída, né, vai começar a passar para essa que está concentrada, para as duas ficarem com a mesma concentração. Agora que a gente sabe disso, a gente pode definir o que é pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão que deve ser realizada aqui por esse êmbolo, por exemplo, em cima dessa solução mais concentrada, para evitar que o solvente dessa que está hipotônica passe para esse lado. Então, a pressão osmótica é a pressão que deve ser aplicada à solução hipertônica para evitar que o solvente da solução hipotônica passe para ela. E agora, que a gente já sabe também esse conceito, podemos definir o que é a osmoscopia ou osmometria, que é a elevação da pressão osmótica, que é essa pressão que eu acabei de falar para vocês, quando a gente adiciona um soluto àquela solução. E a gente pode imaginar por que disso, né? Porque se a gente adiciona mais soluto nessa solução que já é concentrada, vai ter que fazer mais força ainda para que não haja osmose, né? Porque quanto maior a diferença de concentração entre os meios, maior é a tendência de acontecer a osmose, né? Para poder equilibrar essas duas concentrações. E então, é maior a pressão que você tem que fazer para poder superar essa pressão osmótica. Ou para poder superar essa pressão que está passando aqui. E, por fim, falar aqui um pouco sobre as fórmulas. Eu não trouxe muito bem explicando de onde vêm as fórmulas, porque não vão cobrar isso de vocês, no máximo vão cobrar a aplicação, mas cobram mesmo muito os conceitos, né? As aplicações práticas das propriedades. Então, eu trouxe só as fórmulas aqui mesmo para vocês. E, para começar, temos a fórmula da tonometria ou tonoscopia, né? Esses aqui são os outros nomes que vocês podem encontrar elas, que eu não tinha botado nos slides anteriores. Que ela é igual aqui, sobre a pressão máxima de vapor dissolvente, né? Ela é igual a constante tonoscópica vezes a molaridade, que é o número de mols sobre a massa, vezes o fator de Van't Hoff. Já eu vou explicar o que é esse fator de Van't Hoff. Não sei falar direito. E as outras formas, a eburnometria e a criometria, são muito semelhantes. A única diferença é que vai mudar a constante, né? E só isso mesmo. E vocês podem decorar elas com QI, deve ser QI. Eu acho que é bom de lembrar. Então, só que tem que lembrar que a da tonometria tem a pressão máxima de vapor embaixo. Então, constante vezes molaridade vezes fator de Van't Hoff. Já a osmometria, ela tem a fórmula diferentona, né? Ela é igual a molaridade, número de mol por litro, vezes a constante universal dos gases perfeitos, que tem esse valor aqui, vezes a temperatura em Kelvin, tem que lembrar disso, e o fator de Van't Hoff. E vocês já perceberam que esse fator de Van't Hoff está em todas essas fórmulas. E o que é esse fator de Van't Hoff? Ele é um fator de correção.
que você vai usar, por causa de um simples conceito. Quando a gente tem um solvente e a gente adiciona um soluto que ele é molecular, esse soluto ele vai se dispersar pela solução, só que ele vai continuar com as mesmas partículas que ele tinha antes. Se eu coloquei aqui uma partícula de glicose, quando ela ficar aqui, ela não vai se separar, ela vai continuar sendo glicose, só que ela vai estar diluída na água, né? Só que quando a gente adiciona um soluto que ele é iônico, esse soluto ele vai sofrer uma dissolução e ele não vai ser a mesma coisa que ele era quando a gente colocou. A gente coloca, por exemplo, cloreto de sódio, ele vai se dissolver em íons em A+, e em íons Cl-. Então, se a gente joga uma partícula aqui de cloreto de sódio, a gente vai ter duas partículas desses íons. Então, é como se fosse dobrado, esses valores tivessem que ser dobrados. Daí surgiu essa constante de Van 't Hoff, para equilibrar essa diferença que a gente tem em soluções iônicas, né? Quando a gente adiciona um soluto que é iônico. E esse fator de Van 't Hoff ele é calculado por essa fórmula aqui, em que ele é igual a 1 mais o grau de ionização, ou o grau de dispersão daquelas partículas lá na solução, vezes a quantidade de partículas por mol, menos 1. Aí, esse valor que é encontrado, ele é aplicado aqui às fórmulas. E como vocês puderem ver aqui nas imagens anteriores, quando o soluto ele é molecular, esse fator ele não vai alterar, porque ele vai dar 1, porque a mesma quantidade de partículas que a gente tem no começo, a gente tem no final. Já em soluções iônicas, essa quantidade muda. Gente, eu trouxe aqui duas questões, mas não são da apostila de vocês, porque eu fiz esse slide antes de eu receber a apostila e aí eu não refiz ele. Eu achei questões muito boas, porque elas meio que englobam tudo, e eu acho que cobram o que realmente gosta mais de ser cobrado, que é essa aplicação prática, né? Principalmente no Enem, que gosta muito dessas correlações com coisas do dia a dia. E, inclusive, essa primeira questão aqui, ela é uma questão do Enem. É uma questão bem antiga, né? Mas eu acho uma questão bem boa. E eu vou começar a ler ela aqui para vocês. Um líquido, um frasco aberto, ele entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Indique a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. A gente tem aqui a cidade de Natal, que ela se encontra em nível do mar, ou seja, ela tem a pressão de 1 atm, né? E a gente tem a cidade de Campos do Jordão, que tem uma altitude mais elevada, e a gente tem o Pico da Neblina, que é uma altitude mais elevada ainda. A gente tem que lembrar que à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. E com isso também diminui a pressão máxima de vapor que a gente precisa atingir para poder ocorrer a ebulição. Então, se diminui a pressão de vapor, também diminui a temperatura de ebulição daquele líquido. Sabendo desses conceitos agora, a gente pode responder a pergunta, que é a temperatura de ebulição será maior em Campos do Jordão. Aí a gente pega aqui Campos do Jordão, que tem uma altitude mediana, digamos, em relação às outras duas. Para a temperatura de ebulição ser maior, a pressão atmosférica tinha que ser maior, porque quando você aumenta a pressão atmosférica, você aumenta a pressão de vapor e você aumenta o ponto de ebulição. Só que a gente tem que ver que aqui a cidade que tem a maior pressão atmosférica, né,
é Natal, porque é ela que está a nível do mar. Essas outras duas, elas têm pressões atmosféricas menores, porque elas estão em maiores altitudes. Agora, o item B. É menor em Natal. Aí não, a gente já viu por quê, né? Porque em Natal, como é a que tem a maior pressão atmosférica, porque está a nível do mar, enquanto as outras estão elevadas, ela tem, na verdade, o maior ponto de ebulição, porque a pressão máxima de vapor dela tem que ser maior. Aí o terceiro, o item C, menor no pico da neblina. Aí essa aqui nós já podemos considerar a correta, porque no pico da neblina, a altitude dele, por ser a maior altitude, tem a menor pressão atmosférica, então também tem o menor ponto de ebulição. Logo, é o item correto. E os outros também estão errados, porque não pode ser iguais nessas duas cidades, porque estão em altitudes diferentes. E sim, depende da altitude, porque a altitude ela interfere na pressão atmosférica, que interfere na pressão máxima de vapor e interfere no ponto de ebulição. Ficou alguma dúvida nessa questão? Pois então eu vou passar para a próxima. Ui, dando spoilers para vocês. Essa questão aqui é da Mackenzie, de 2016. Também achei uma questão muito boa, porque ela meio que engloba crioscopia com ebullioscopias. Ao investigar as propriedades coligativas das soluções, um estudante promoveu o congelamento e a ebulição de 3 soluções aquosas de solutos não voláteis, A, B e C, ao nível do mar. O resultado obtido foi registrado na tabela abaixo. Aí a gente tem aqui a solução A, que tem ponto de congelamento menos 1,5, o ponto de ebulição 101,5, a solução B, que é menos 3 e 103, e a solução C, que é menos 4,5 e 104,5. Após analisar os resultados obtidos, o resultante fez as seguintes afirmações. A solução A é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração em mol, a maior concentração. Aí a gente lembra que se ela tivesse a maior concentração, as forças entre elas seriam mais fortes e isso aumentaria o ponto de ebulição, né? Porque você precisaria de uma temperatura maior para aquela solução entrar em ebulição, porque as forças entre elas estariam aumentadas. E a gente pode ver que ela não tem o maior ponto de ebulição. O maior ponto de ebulição é da C, da solução C. E também, se ela fosse a mais concentrada, o ponto de congelamento dela seria o mais baixo, por causa da crioscopia, né? Quanto mais você adiciona soluto, mais você diminui o ponto de congelamento. Já a solução B, aqui o item 2, a solução B é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor pressão de vapor. Para ela ser aquela que apresenta menor pressão de vapor, ela teria que ser a menos volátil. E a menos volátil seria aquelas que também tem o ponto de ebulição mais alto. E ela não tem, né? Também não tem. Já o item 3. A solução C é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor volatilidade. E foi o que eu comentei antes. Se ela é menos volátil, ela tem menos tendência a entrar em ebulição, ou seja, ela precisa de uma maior temperatura para ela entrar em ebulição. E é exatamente isso que a gente pode ver aqui no ponto de ebulição de C, que ela tem um maior ponto de ebulição, ou seja, ela é menos volátil. Então, a única que está correta aí é o item C. E vocês já tinham visto porque eu dei spoilers.
Gente, essa foi as referências que eu usei. Eu não botei a BNT porque eu estava com preguiça. E eu também usei um pouco da apostila de vocês para ver se faltava alguma coisa. Se vocês não tiverem a apostila ainda, eu posso enviar, porque eu já tenho ela escaneada. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, vocês podem falar e eu tento tirar elas. E obrigada pela atenção.